Amigo e amiga, muito boa noite. Antes de qualquer uma outra coisa, me permita levar você a fazer algumas perguntas. Pergunte a você mesmo: eu ainda sou de Deus ou me tornei mais um religioso? Até onde o nosso Senhor Jesus pode contar comigo? Eu tenho vivido realmente como participante da obra de Deus ou aprendi a dar desculpas religiosas? Pense nisso, que nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Muito bem, meu nome é Edmar Alves e nós estamos dando início agora ao nosso programa da Comunidade Evangélica Bereia. Hoje é o programa inicial da nossa igreja virtual, é nosso primeiro programa da igreja virtual. Lembrando que essa igreja, essa comunidade evangélica, ela já existe há algum tempo, mas agora de forma oficial nós estaremos começando a igreja virtual. E eu já comecei com essas perguntas. Gostaria que você perguntasse isso a você mesmo. Eu ainda sou de Deus? Até onde o meu Senhor Jesus pode contar comigo? Será que eu tenho participado de fato da obra missionária de Cristo ou aprendi a dar desculpas religiosas? Essas perguntas fazem toda a diferença em quem você verdadeiramente é. Muito prazer, meu nome é Edmar Alves e eu quero ficar com você juntinho. E para isso eu separei 10 perguntas que me foram feitas ao longo desse período em que eu vinha trabalhando na mídia social. E eu gostaria de começar dando boa noite à nossa querida amiga e irmã que está aqui conosco e que vai participar nos fazendo perguntas, tá? São 10 perguntinhas e nessas 10 perguntinhas você vai poder compreender, entender coisas que somente Deus pode responder no fundo do seu coração. Eu posso falar no seu ouvido, mas Deus vai falar no seu coração, tá bom? Vamos lá? Boa noite, missionário. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber, missionário, por que o nome Bereia da nossa comunidade? Olha, excelente pergunta, minha querida. Esse nome é um nome baseado no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, que fala da grandeza do povo bereano. Quando Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia junto com Silas, então o que acontece? Quando ele chegou lá, ele percebeu que os bereanos, eles receberam com avidez a palavra, mas eles examinavam letrinha por letrinha. E assim é a visão de todas as pessoas que querem e que são consideradas de Bereia. A segunda pergunta. O senhor podia falar mais um pouco do que tipo de missão e qual é o propósito da igreja? Muito bem, ótima pergunta. Que tipo de missão e qual é o propósito da comunidade evangélica Bereia? Qual o tipo de missão? A missão é cumprir o ID dado por Jesus. Uma missão que não é só para quem é da comunidade evangélica Bereia, mas é para todo o ser humano, não vou dizer nem para todo cristão, para todo ser humano. Um ser humano que tem amor no coração, um ser humano que pensa na vida do outro, ele tem que primeiramente pensar no ID de Jesus, porque ele é a coisa mais importante para todos. E quando nós cumprimos esse ID como missão, minha querida amiga, o que acontece? Quando eu cumpro esse ID como missão, eu estou valorizando a morte sacrificial do Senhor Jesus feita lá na cruz. A próxima pergunta. Fala um pouco do Senhor, sua vida. Muito bem, essa pergunta é maravilhosa porque como eu posso parar para dar ouvido a uma pessoa
se eu não sei quem ela é, de onde ela veio, como é que é a vida dessa pessoa. Meu nome é Edmar Alves, eu sou missionário evangélico, sou capelão evangélico, sou também consagrado bispo evangélico e sou psicanalista clínico também. Então, essas são as minhas capacitações administrativas e também espirituais. E eu sou casado, eu tenho 39 anos de casado, posso até dizer que já tenho 40, porque em um mês, daqui a um mês, exato um mês, e mais alguns poucos dias, eu estarei completando 40 anos de matrimônio. Sou pai, sou avô e tenho no meu currículo uma vasta experiência na obra missionária de Cristo. Tive a oportunidade de passar e de visitar e morar em 15 países. O Senhor me deu esse privilégio, não morei nos 15 países. Eu passei por 15 países pela obra do Senhor. E nesse período eu pude aprender muita coisa e trago junto comigo toda essa bagagem para dividir com todos os meus irmãos que vão estar conosco nessa empreitada. Bispo, quais são os programas, quais serão as programações da igreja? Muito bem, nós teremos programações maravilhosas. Eu costumo dizer que tudo que é feito com amor, tudo que é direcionado pelo Espírito Santo, torna-se algo maravilhoso para nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós temos 4 grandes momentos durante a semana. Por que eu digo 4? Porque nós teremos diariamente 3 orações. A comunidade evangélica Bereia vai estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus problemas, 3 vezes ao dia. Nós estaremos orando às 6 da manhã, teremos o primeiro momento com Deus, a bênção matinal, estaremos orando por você às 6 horas da manhã. Você, quando entrar lá no nosso grupo, na nossa comunidade, você já vai poder participar e receber essa bênção matinal todos os dias. Uma oração rápida, apenas para abençoar a sua vida. Mesmo você que tiver, já estarei na rua nesse horário, eu estou dirigindo para o trabalho. Só ligar lá o seu telefone e colocar lá na oração que ela vai estar junto com você, o Senhor vai estar junto com você, te abençoando. A segunda oração estaremos fazendo às 20 horas, como nós fazemos diariamente. Durante todos os anos eu faço 365 clamores. É um clamor com palavra. Eu trago sempre uma oração junto com uma palavra para abençoar a vida de todas as pessoas que creem no poder do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. E à meia-noite nós teremos a oração da madrugada. É uma batalha. Para você que está enfrentando uma luta, e você precisa de um apoio de soldados de Cristo lutando junto com você para poder vencer as suas batalhas. Esse será o momento em que nós vamos fazer uma oração de batalha espiritual mesmo. Meia-noite, o clamor da madrugada. Este é o nosso primeiro grande evento da nossa comunidade bereana. O nosso segundo evento acontecerão todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras nós teremos um quadro aqui neste programa chamado Entre a Fé e a Razão. Entre a Fé e a Razão vai tratar de assuntos que muitas vezes dentro da igreja, dentro das igrejas, são tidos muitas vezes até como tabu. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas evangélicas, pessoas de Deus, têm enfrentado dificuldades, problemas que não são de ordem espiritual somente. Alguns problemas são de ordem espiritual. E eu não nego que Deus tem poder para resolver todos os problemas. Ao longo de mais de 35 anos de ministério, quase 40 anos de ministério, eu posso garantir para você que Deus já me permitiu ver, ouvir
participar e receber muitos milagres dele. Mas existem algumas questões que elas são de ordem emocionais e por isso muitas vezes não são resolvidas apenas com oração. O que fazer, por exemplo, com uma pessoa que ela é fiel a Deus? Ela ora, ela luta, ela jejua, ela anda correta com Deus, mas ela tem alguns problemas que nunca se resolveram. Ela enfrenta uma angústia que ela não sabe de onde vem. Ela enfrenta uma ansiedade. Ela vira e mexe, está sempre enfrentando uma situação como medo. Ela convive com pessoas narcisistas. Ela tem traumas que ela trouxe desde a sua infância. Pessoas que foram molestadas, por exemplo, passaram por situações delicadas e não sabem o que fazer. Elas não têm ideia do que fazer para resolver aquela situação. Pessoas que vieram, que são oriundas de grandes problemas e se converteram. A parte espiritual foi feita, mas a parte emocional ainda está muito abalada. O que fazer quando eu sou cristão e eu estou enfrentando, por exemplo, uma separação conjugal? Será que tudo se resolve apenas com uma oração? Eu costumo até brincar, minha querida irmã, com pessoas que eu digo assim: imagine a seguinte situação. Uma pessoa está para dar à luz, uma mulher está para dar à luz, o outro acabou de sofrer um acidente, está bastante quebrado, e tem um terceiro que tem um problema gravíssimo de coração e está infartando. O que devemos fazer se nós somos cristãos? Supomos que você esteja nessa situação, ou tem alguém próximo a você nessa situação. Bom, vamos imaginar que a pessoa vai pegar o telefone, vai ligar para mim, ou então para alguém da comunidade Bereia, Evangélica Bereia, e vai dizer: olha, reúna aí o grupo de oração, porque eu estou com uma senhora para dar a luz aqui, e eu estou também com uma outra pessoa que sofreu um acidente, está bastante quebrado, e eu tenho um rapaz que está infartando. Preparem o grupo de oração, que eu estou levando essas 3 pessoas para a igreja, para nós clamarmos, para que elas sejam curadas. Seria essa a melhor estratégia ou a melhor atitude? Olha, sinceramente, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus, Ele não só pode, como Ele cura, como Ele liberta, como Ele transforma. Mas, sinceramente, você não deveria fazer isso. A melhor de todas as suas atitudes seria conduzir essas 3 situações para os médicos em um hospital. Se nós tratamos dessa forma doenças ou problemas dessa natureza, por que não tratarmos da mesma forma os problemas emocionais e sentimentais? Por isso, entre a fé e a razão. Toda segunda-feira. Às quartas-feiras, ainda respondendo aquela pergunta, às quartas-feiras, já falei da oração, estou falando agora, falei da fé e a razão. E agora as quartas-feiras. Quartas-feiras, assim como na segunda-feira às 20 horas, as quartas-feiras às 20 horas também, nós teremos um quadro chamado Momento com Deus. Esse momento com Deus significa o quê? Estudo bíblicos, doutrinas, situações que são de curiosidades bíblicas. Vamos abrir para essas pessoas, vamos mergulhar, vamos dar um mergulho mais profundo, como fazia o povo de Bereia. Não vamos ficar no raso, vamos entender com mais profundidade o que cada passagem bíblica quer dizer e como lidar com cada situação, principalmente cerimoniais nas igrejas. O que fazer se a pessoa perdeu o casamento e quer ir para o segundo matrimônio? O que fazer? O que diz a Bíblia com relação aos 144.000 descritos lá no livro de Apocalipse? Quem é o povo que vai habitar com Deus durante o período do milênio? E várias outras questões. São muitas questões que depois nós vamos poder falar sobre isso. E várias curiosidades que vão deixar você maravilhados. Pode ter certeza. Quem já me conhece sabe que eu sempre tenho trazido coisas interessantes dessa forma. Então, você que quer, você que tem esse desejo, essa é o terceiro grande evento da nossa comunidade evangélica Bereia. E a quarta
situação é aos domingos, 7 da noite, o nosso culto público de adoração e de louvor a Deus. Culto, como qualquer uma outra denominação, como qualquer uma outra igreja. Nós teremos o nosso culto com louvor, com oração, com palavra, com busca da presença de Deus, com todo tipo de evento. Tá bom? Vamos à próxima? O missionário, o senhor vai trabalhar sozinho, vai fazer assim, ser solo, ou vai ter alguma participação, alguém vai lhe ajudar? Como é que funciona essa questão aí? Muito bem, essa pergunta é maravilhosa. Se eu vou trabalhar sozinho? Bom, eu acho que a resposta já é até um pouco óbvia. Eu não estou trabalhando agora sozinho. Não, eu não estou agora trabalhando sozinho. Por quê? Trabalhar sozinho é bom? Em algumas situações sim. Quando exige uma imensa concentração, por exemplo, quando eu quero fazer as minhas orações, eu tranco a porta do meu quarto, eu me reservo, porque esse é um momento especial de eu ficar sozinho. Quando eu estou fazendo um aprofundamento num estudo bíblico, onde eu preciso de uma concentração, eu não posso me distrair com nada nem com ninguém, então, obviamente, eu prefiro estar sozinho nessa hora. Porém, em se tratando de uma obra tão grandiosa, tão poderosa, tão sublime e de uma responsabilidade assim ímpar, eu não poderia me dar ao luxo de ser soberbo, de achar que consigo fazer essa obra tão grandiosa sozinho. Não, de jeito nenhum. Até porque o nosso próprio Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo. Ele fez o quê? Logo que ele começou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi levantar 12 discípulos. E depois aumentou para 70, e daí foi aumentando. E hoje o número é incalculável de pessoas que fazem a obra de Deus. Então, a resposta, se eu vou trabalhar sozinho, é não. E assim, outra pergunta que eu quero fazer. Por exemplo, é um projeto para as pessoas mais próximas, assim, o senhor está sitiado aqui no Rio de Janeiro. Como funciona as pessoas que moram em São Paulo, no Sul? Como é que funciona as pessoas querendo participar do projeto, mas estão tão longe? A comunidade evangélica Bereia, ela tem uma missão global. Ela não está presa a nenhum espaço tipo geográfico. Nós estaremos aonde o Senhor nos enviar. E eu acredito que o desejo do nosso Deus é nos enviar de norte a sul, leste a oeste, de todos os lugares no mundo. Eu digo no mundo, é literalmente no mundo. Eu não digo isso apenas pensando a título Brasil, até porque eu, como já tive esse privilégio de poder sair mundo afora, falando do Senhor Jesus, e eu vi o quanto isso é importante. Eu já estive em lugar com a minha esposa, com a minha família, em que as pessoas, elas dividiam cerca de 20, 30, 40 pessoas para dividir uma Bíblia. Eu já passei por lugares que eu vi pessoas pegando uma folha da Bíblia, porque a pessoa achou que seria uma boa ideia arrancar uma página da Bíblia e dividir por os irmãos, cada um tem um pedacinho da palavra de Deus, para você ter uma ideia de como é importante essas coisas serem espalhadas. Então, a nossa missão não é limitada ao estado do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, é uma missão global, é uma missão onde nós vamos, muitas vezes, ao iniciar um trabalho, nós vamos ter que chegar para as pessoas e falar as seguintes coisas. Sani Bonani Basalone. E vamos falar coisas desse tipo, que significa boa noite, povo de Deus. Isso na língua dos Zulu, em Swahili. Nós vamos ter que falar coisas desse tipo. Natamba! Natamba, Natamba! E isso! Então nós vamos ter que comentar coisas desse tipo. Ou vamos ter que chegar e good evening. E falar com pessoas desse jeito. Boas noites. Nós vamos ter que falar tudo isso. O Senhor nos deu a oportunidade de conhecer alguns idiomas. Olha só, das línguas africanas eu conheço bem pouco, tá? Só o suficiente
para fazer uma saudação ou para cantar um louvor que eu já conheço com eles, então eu já sei o significado. Aí seria até covardia da minha parte dizer que eu falo aquela língua. Não tenho essa habilidade, mas eu tenho outras que o Senhor nos concedeu. Essa próxima pergunta é mais um complemento da anterior a essa. Porque por ser uma igreja virtual, né, as pessoas de longe, eu perguntei sobre isso, teriam participação. E a questão batismo, por ser longe, como o senhor resolveria essa questão de batismo? Olha que pergunta maravilhosa, né? Se não fosse uma pergunta cristã, seria até capciosa, mas vamos lá. Essa pergunta me enche de orgulho. Sabe por quê? Porque toda vez que eu penso na condição de batismo, as primeiras pessoas que me vêm à mente é João Batista, obviamente, o maior nascido entre mulheres, dito por Jesus, e também Filipe, que deu até inspiração para mim, para minha esposa, para nós colocarmos o nome de um dos nossos filhos como Filipe, por causa disso. Ele batizou o eunuco em um caminho que o rapaz ouviu apenas uma palavra e já aceitou e já foi batizado. No caso da comunidade evangélica Bereia, por ser uma igreja virtual, a ideia é, eu vou ficar feliz em ouvir a palavra, em receber Cristo, e como é que eu faço se eu quiser me batizar? Não tem grandes problemas. Lembre-se, eu sou um missionário evangélico. Com certeza, você que vai estar fazendo parte da nossa comunidade evangélica, você vai entrar em contato conosco e vai declarar sua fé publicamente a Jesus, e nós vamos até onde você está, ou combinaremos um ponto de encontro, onde tenha a facilidade de levar você até um local de batismo. E ali realizaremos o seu batismo exatamente como diz na Bíblia. Não existe batismo virtual, vai ser batismo literal, batismo físico mesmo. Você vai descer as águas neste lugar. Está respondida? Obrigada. Eu tenho outra pergunta. Vai ter outras pessoas assim com oportunidade desse ministério durante o período virtual ou só quando tiver uma igreja física? Muito bem, pergunta maravilhosa, né? Observe que a primeira pergunta era se eu trabalharia sozinho. A resposta foi não. A segunda pergunta era se as pessoas poderiam se batizar e sim, a resposta é sim. E agora a pergunta é se as pessoas vão ter oportunidades nesse ministério. Olha, eu diria que negar a oportunidade a uma pessoa seria negar a oportunidade a mim mesmo. Porque o que o Senhor Jesus nos ensina? Que com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Se eu recebi do Senhor essa oportunidade de fazer essa missão, de fazer parte dessa obra, de colaborar, porque nada é mais importante para uma pessoa do que ser ela chamada por Deus, escolhida por Deus e poder fazer parte do ministério de Jesus. Ser um pregador do Evangelho, ser um missionário, ir até onde as pessoas estão necessitadas de Deus e apresentar para ela Deus é algo tão maravilhoso, tão profundo. Você poder orar e ver Deus curando uma pessoa, poder levar uma palavra que vai mudar a vida de uma pessoa totalmente, transformar um criminoso num grande homem de Deus, transformar uma mulher adúltera numa responsável dona de casa, respeitosa com seu marido. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então é óbvio que não só terão oportunidade todos aqueles que Deus chamar e que quiserem fazer parte desse ministério, como estaremos lançando também o primeiro desafio. Já vou até aproveitar para falar sobre ele, porque nós estamos inaugurando hoje a nossa igreja virtual, apesar de eu já estar pregando o evangelho nas mídias sociais mais restritas, mas agora eu resolvi fazer de forma mais ampla. Eu quero deixar claro que é muito bem-vindo, mas é muito bem-vindo você que quer ajudar a ganhar almas.
Se o seu propósito é colaborar com a obra de Deus, fique certo. Você está no lugar correto. Você está junto com as pessoas corretas. A nossa missão aqui é ganhar almas para o reino de Deus. Se você quer, depois é só entrar em contato comigo e nós vamos fazer. E o engajamento é, nós queremos começar o desafio da primeira casa de Bereia, ou a primeira casa bereana, ou aonde estará sendo instalado a primeira comunidade evangélica Bereia, a primeira igreja física. Como eu estou situado aqui no Rio de Janeiro, eu estou na região oeste do Rio de Janeiro. Então, a região do Rio de Janeiro, ou região oeste, eu acredito que, se não é a maior, é a segunda maior região do estado do Rio de Janeiro. Uma população enorme. Eu não sei se ela é a primeira ou se ela é a segunda, mas terceira não é, com toda certeza. Então, quero deixar claro para vocês que esse desafio não é desprezando nenhum outro bairro ou região do estado do Rio de Janeiro ou mundo afora, Brasil, mundo afora. Não é isso. É pelas facilidades de locomoção e de atenção imediata que eu quero dar início a um desafio aqui. Onde vai acontecer a primeira casa bereana? Ou seja, qual bairro vai receber a primeira igreja Bereia do Rio de Janeiro? Ou seja, comunidade evangélica Bereia do bairro, aí vai ser a primeira. Imaginem uma obra com uma visão global, com ideias de mandar missionários pelo mundo todo, iniciando aí no seu bairro. E você, meu irmão, que talvez tenha pensado, poxa, Deus nunca vai me usar. Olha a oportunidade que Ele está dando a você de fazer algo interessante, importante para Ele, tá? Vamos à próxima? A última, prometo que vai ser a última pergunta, missionário. Isso que está falando agora já vem bate com o que eu quero saber. O que nós podemos fazer para participar dessa obra missionária? Para participar, o que a gente pode fazer? Primeiro é ser de Deus. Amém. Segundo, obrigado pelas suas perguntas. Muito obrigado, minha irmã. Graças. Que Jesus te abençoe ricamente, você e toda a sua casa. Bom, primeiro é a pessoa entender que aqui na Terra nós estamos de passagem. É uma passagem muito rápida, tá? E você foi escolhido por Deus para fazer parte desse sagrado ministério. Desse ministério que vai abençoar milhares de pessoas. Então, imagine no momento em que o Senhor levantar alguém lá dentro de um presídio e eu, como capelão evangélico, precisar ir até esse lugar. Obviamente que eu vou contar com os irmãos que têm esse amor no coração, querem ir até lá comigo e a gente vai junto e vamos lá, ou num hospital onde uma pessoa estiver passando por uma situação delicada e nós vamos fazer a visita a essas pessoas, vamos orar por essas pessoas, vamos interceder, vamos abençoar a vida deles. Imagine também aquelas famílias que estão aí perto de você, um monte de gente vivendo uma vida destruída. Um monte. Aí você ser aquela pessoa que foi usada por Deus para abrir as portas de Deus para esse bairro. Imagina isso. Imagina o tamanho dessa bênção. Eu fico imaginando como deve ter se sentido Áquila e Priscila, que receberam Paulo na casa deles, abriram a casa deles para o Evangelho. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, o desafio está lançado. Eu tenho em mente alguns lugares e eu queria muito, mas muito mesmo, que você, meu irmão, minha irmã, que mora em um desses bairros onde eu vou citar agora, para começar o desafio, você entrasse em contato comigo. Eu preciso de líderes para esse lugar. Eu preciso de pessoas para me ajudar nessa obra. Vamos lá. As pessoas que moram aqui na região oeste do Rio de Janeiro, vamos dividir em alguns grupos. O primeiro grupo é o grupo de Realengo, Malé e Sulacap e Vila Militar. Aqui é uma área bastante militarizada, então nós temos essa área. Essa área vai fazer um grupo. A área que é o grupo 1 é o grupo de, vamos chamar de Realengo, que ele compõe Malé, Realengo, Malé,
Sulacap e Vila Militar. São os subbairros que vão estar unidos a esse grupo. O segundo grupo, vamos chamar de Bangu, mas vamos pensar naquela região do Rio da Prata de Bangu. A toda aquela região ali do Rio da Prata de Bangu, salvo se o Senhor achar um outro lugar e indicar um outro lugar através de você. E a terceira região, não menos importante, uma região também muito importante, que é a de Campo Grande, que também nós podemos usar a mesma área, Rio da Prata de Campo Grande. É porque quem é de fora do Rio de Janeiro não tem noção de como é grande cada bairro desse. Cada bairro desse poderia ser uma cidade tranquilamente, você pode ter certeza. Realengo, Bangu, Campo Grande poderiam ser uma cidade tranquilamente. Cabem muitas igrejas nesses bairros. Então, Realengo é o primeiro grupo, Bangu, o segundo grupo, Campo Grande, o terceiro grupo e Santa Cruz. Eu gostaria de ter 4 líderes para cada uma dessas regiões. Você pode ser um pastor, você pode ser um diácono, você pode ser um obreiro, você pode ser membro de uma determinada religião, de uma determinada igreja. Entenda, a intenção da comunidade bereia, comunidade evangélica bereia, não é tirar ninguém de igreja nenhuma, pelo amor de Deus. Se você já está lá, permaneça. Nossa igreja, nossa ideia é uma obra missionária. Nós não estamos nem um pouco interessados que você deixe o ministério que você hoje já pertence para fazer parte do nosso ministério. Não. Nós contamos com a sua ajuda para ajudar esse trabalho. Eu gosto de evangelizar, eu quero evangelizar, inclusive já vou até falar com o meu pastor se ele permite que eu possa fazer esse trabalho evangelístico, abrir a porta da garagem da minha casa para receber algumas pessoas, e isso vai ser muito bom. Então está lançado o desafio. Se você tem aí uma oportunidade, por exemplo, de repente você na sua casa não tem um espaço, mas você conhece um salão de festas, você conhece um local, uma escola, um local onde possa fazer uma reunião e reunir aquelas pessoas de sua área. Agora, eu peço que você seja honesto com Deus, com você e comigo. Reúna pelo menos 20 pessoas. 20 pessoas, pelo menos. Aí nos dê um aviso, olha, já temos 20 pessoas. O seu grupo estará ganhando os primeiros pontos e os maiores pontos, porque a maior pontuação se dá pelo número de pessoas, porque para nós o que mais importa é ganhar almas. Então, reúna 20 pessoas e nos convide. Atenção, você, meu irmão, minha irmã aí do Rio da Prata, tanto de Bangu como de Campo Grande, atenção, você, minha irmã, meu irmão aí de Malé, Sulacap, Realengo. Vamos reunir um grupo de pessoas para ouvir a palavra do Senhor, receber uma oração de cura, libertação e ser abençoado. E você vai ser a pessoa, o elo que Deus usou para abençoar essa vida. Atenção, você, meu irmão, minha irmã de Santa Cruz. Meu irmão, abre o teu coração, deixa o Senhor te usar e fazer uma grande obra através de você. Eu espero que Deus abençoe. Vamos seguir em frente. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Mas siga o nosso canal. Siga, participe, dê o seu like, colabore com essa obra em todos os sentidos. Quarta-feira teremos mais um programa, mas não se esqueça, todos os dias, 3 orações em seu favor. Deus abençoe a todos. Nos encontramos no próximo programa.